Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de geometria. Dessa vez nós vamos deduzir algumas fórmulas que são usadas na geometria, todas a partir de Pitágoras. Se liga aí então. Nós vamos começar fazendo o exercício 3, que é a definição da fórmula. Então a gente define a fórmula e depois a gente aplica ela. É mais fácil resolver assim. Então, considere o triângulo equilátero DEF, cujo lado mede L. Letra A. Indique na figura as medidas do segmento EH e FH. E letra B. Calcule o comprimento da altura. Então, tá vendo que está em função de L? Ele não falou o tamanho do L. Então, nós vamos definir uma fórmula para calcular a altura em função desse L, que é o lado do triângulo equilátero. Vamos ver como vai ficar? Primeiro, então, definir quem é EH e FH. Observe o desenho, se eu tracei a altura do triângulo equilátero, o que aconteceu com o lado do triângulo? Esse ponto é ponto médio, dividiu exatamente em duas partes iguais. Se tudo aqui mede L, então aqui ficou metade de L, L sobre 2. E aqui ficou a outra metade, L sobre 2. Beleza, eu quero o H. Então, aqui na letra B agora, nós vamos descobrir o H em função do L, tá? Vamos escrever uma fórmula para saber como que eu faço para achar a altura sabendo o lado desse triângulo. É essa a ideia. E nós vamos usar quem nesse triângulo DHF? Pitágoras. Então, ó, Pitágoras no triângulo DHF, já que ele é retângulo. Quem é a hipotenusa? De frente para o ângulo reto, o L. L ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado. Vamos dar uma arrumadinha nessa fração aí. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais esse 2 aqui vale para os dois. Então, vai ficar L ao quadrado 2 ao quadrado, 4. A gente quer encontrar o H, então a gente vai isolar ele. Então, esse L que está junto com o H aqui, nós vamos passar para lá, deixando o H isolado. Vai ficar assim, L ao quadrado menos, passa esse para cá, L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Ó. Certo? O que tem que fazer aqui? Eu tenho diferença de uma fração com um número inteiro. MMC. Coloca 1 onde não tem nada. Vou colocar até de vermelho para lembrar que você pode fazer isso. E tira o MMC. MMC entre 1 e 4 é o próprio 4. E agora você faz o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L quadrado, 4L quadrado, menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L quadrado, 1L quadrado. Vou pôr só L quadrado. E aqui mantém o H ao quadrado, H ao quadrado. Ok? Acompanha aí se você entendeu. Vou continuar o raciocínio aqui em cima agora. Ó. Então, esse 4 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Vai ficar 4H ao quadrado é igual a L ao quadrado, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L quadrado. Tem o 4, perdi 1, né? Aqui tem o 1, não precisa aí pôr. Esse 4 eu não sei por que eu passei ele multiplicando, não precisava. Volta ele para lá, vai. H é igual a 3L quadrado sobre 4. A gente quer o valor de quem? A gente quer o valor do H. Só que aqui a gente encontrou H ao quadrado. Como faz para sumir com o H ao quadrado? Tira a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada de um lado da equação, tira a raiz quadrada do outro lado da equação. E agora vamos cancelar o que dá para cancelar e vamos calcular o que dá para calcular. H ao quadrado com raiz quadrada, cancela a raiz com quadrado, fica só H. Aqui, 4 está dentro da raiz, eu posso separar.
isso daqui vai ficar 3L² sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E aqui é uma multiplicação, pode separar também. Vai ficar raiz de 3 e raiz de L². Opa, tem mais um cancelamento aqui então. Pronto. Olha só, então, ficou raiz de 3 vezes L sobre 2. Na letra C, tem um espaço aí para vocês escrever melhor, tá? Então, a fórmula é a seguinte, já coloca ela em destaque aí, ó. A altura do triângulo equilátero é sempre a altura, que eu estou chamando H, a altura do triângulo equilátero, vou até colocar assim para você lembrar, é dada pela expressão L vezes raiz de 3 dividido por 2. Coloquei o L na frente porque é mais comum, tá? Essa é a fórmula de calcular a altura do triângulo equilátero. Agora, para fazer isso, volta no exercício 2 e vamos calcular ele. Aqui, ó. Considere o triângulo equilátero DFDEF com lado 6. Opa, agora ele falou o tamanho do lado. Então, eu posso usar a fórmula. Indique na figura os segmentos EH e FH. EH e FH, se tudo mede 6, é metade por cada lado. 3 para cá, 3 para cá. Se a gente não soubesse a fórmula, a gente ia usar o teorema de Pitágoras para achar. Mas a gente aprendeu a usar a fórmula agora. Então, a gente vai calcular usando a fórmula. A altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Quem é o L? O L é 6. 6 raiz de 3 sobre 2. 6 e o 2 dá para dividir. 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 3 centímetros. Tá vendo? Se você tivesse que aplicar Pitágoras, você ia ter que tirar a raiz, cancelar quadrado, ia dar mais trabalho. Agora, como você sabe essa formulinha, você consegue fazer direto. Da mesma forma que eu tenho uma fórmula para a altura do triângulo equilátero, eu tenho uma fórmula para a área do triângulo equilátero, dependendo só do lado dele. Então, nós vamos começar lá no item 1b da página 359, tá? Obtenha uma expressão que permita calcular a área A de um triângulo equilátero, de lado medindo L. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? A mesma ideia. Se aqui tudo é altura, aqui é um triângulo retângulo. Esse ponto é o ponto médio. Dividir o L em duas partes. L sobre 2. Aplicando a altura, a gente achou que a altura é igual a L raiz de 2 sobre 3. Opa, desculpa. A L raiz de 3 sobre 2. Foi isso que a gente achou anteriormente. Todo triângulo, você tem o seguinte. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Quem é a sua base no triângulo equilátero? É o próprio lado do triângulo equilátero, é o L. Quem é a sua altura? A sua altura é o H, e o H é essa expressão que está aqui. Então, vai ser L que multiplica L raiz de 3 sobre 2, porque tem esse 2 aqui embaixo. Mas também tem esse 2, então, de novo, sobre 2. O que você pode fazer aqui? Colocar o 1 embaixo do 2 e aplicar barrigão, barriguinha. Então, vai ficar L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3. Tudo vezes 1. Então, mantém o que está aqui. L ao quadrado, raiz de 3. Sobre 2 vezes 2, 4. Pronto. Deduziu a fórmula. Vamos escrever ela. Põe aí no próximo item em destaque. Ou se não tem espaço para isso, coloca aí bem destacada, que a área do triângulo equilátero é dada pela seguinte expressão: L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Veja que ela é bem perto da fórmula da altura. Só que ao invés de ser L, é L ao quadrado, porque eu estou falando de área ao quadrado. E em vez de ser 2, é 4, que é o quadrado de 2.
Então, eu elevo esses 2 ao quadrado e aqui eu mantenho. Ok? Definimos mais uma fórmula. Vamos aplicar ela. Volta lá no exercício 1. O exercício, quer dizer, é o mesmo exercício, só que é o item A que a gente trocou a ordem, tá? Então, no 7º ano, você estudou os procedimentos para calcular a área de triângulo qualquer. Vamos agora usar o mesmo procedimento para calcular a área de triângulos equiláteros. Considere um triângulo equilátero ABC cujo lado mede 8. Opa, se ele deu o lado do triângulo equilátero, eu consigo achar a altura e consigo achar a área. E é o que ele vai perguntar. Primeiro item, qual o comprimento da altura? A altura é dada pela expressão, a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Calcula então, no lugar do L vai pôr quanto? O lado, que é 8. 8 raiz de 3 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 o quê? Centímetros. Acabou? Próximo item. Área do triângulo ABC. Área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é dada pela expressão L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No lugar de L eu vou pôr o 8. Então vai ficar 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. Cuidado não cancelar, simplificar antes de fazer o quadrado, hein? Raiz de 3 sobre 4. Agora sim, simplifica. 64 dividido por 4 dá certinho 16. 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área, essa é a altura. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Veja só esse exercício que eu estou colocando aí na tela. Na figura, os triângulos ABC, ABD, CDE são equiláteros. E os lados do triângulo ABC e ABD medem 4 centímetros. Letra A, determine a medida do lado do triângulo CDE. E letra B, qual o comprimento do segmento BE? Então, tem duas coisas para a gente fazer aí. Vamos lá, na primeira, letra A. Ele quer o lado do triângulo CDE. Ele quer que a gente ache isso. Bom, ele deu do triângulo pequeno. CAB é 4 e o ADB também é 4. Então, aqui eu tenho triângulo equilátero e triângulo equilátero. Repare que o lado do triângulo CDE é esse aqui, ó. Tá vendo? É esse segmento em preto que eu destaquei aqui. Que é exatamente o que desse triângulo, ó. Esse triângulo é um triângulo equilátero, essa parte é a altura dele, vem até aqui, e essa outra parte é a altura do que está de ponta cabeça. Então, o lado do triângulo CDE é 2 vezes, olha lá, é o dobro da altura do triângulo ABC, Se eu achar o valor dessa altura, multiplico por 2, eu tenho o lado desse triângulo. Vamos fazer isso então? Bora lá. Então, eu quero achar a altura. A altura do triângulo equilátero é dada pela expressão L raiz de 3 sobre 2. O L é 4, 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dá para dividir por 2, 2 raiz de 3. Já é o lado do triângulo? Não, o lado é 2 vezes isso. Então, o lado do triângulo é 2 vezes 2 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3 tem unidade de medida, centímetros. Então, letra A está feita, ó, rapidinho, hein? Letra B agora. Na letra B, ele pede o segmento BE. Esse segmento pontilhado aqui no desenho, ó, vou dar um destaque em preto agora para ele. Daqui até aqui, ó. Ele pede esse segmento. Qual vai ser a ideia, então, para eu achar esse segmento BE, quer dizer? Repare que
se eu traçasse até aqui, ó, nesse ponto que ele não nomeou, vou pôr aqui ponto M, tá? Todo esse segmento inteiro aqui, ele mede a altura do triângulo equilátero. Então, o segmento BE, ele vai ser a altura desse triângulo equilátero grande, então a altura do triângulo CDE, a altura do triângulo CDE, tirando esse tamanho aqui, ó, BM, que não me interessa, tirando o segmento BM. Então, é o todo daqui até aqui, tirando o BM. Me sobra isso. Bom, a altura eu sei como calcular, porque no item A, eu calculei a altura eu calculei o lado do triângulo. Então, eu descobri que o lado aqui desse triângulo é 4 raiz de 3. Ok? Mas quem é o BM? Observe o desenho que a gente consegue descobrir. Se isso aqui é um triângulo equilátero, e isso aqui mede 4, então aqui também mede 4. Se isso aqui é ponto médio, isso aqui mede 2. Então, aqui na letra B, a gente pode falar que o BE, que a gente quer descobrir, é a altura do triângulo CDE, tirando 2. Então, quanto der daquela altura, eu vou descontar 2. Vamos calcular a altura do triângulo. A altura do triângulo equilátero é dada pela expressão L raiz de 3 sobre 2. Ok? Quanto é a nossa altura? Nossa altura é esse valor que a gente calculou aqui, ó. 4 raiz de 3. A altura não. O lado do triângulo equilátero. Então, vai ser 4 raiz de 3, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Esse 2 e esse 4 dividem, aqui dá 1 e aqui dá 2. E essa raiz de 3 vezes raiz de 3, você pode multiplicar, porque estão os dois dentro da mesma raiz. Vai ficar raiz de 9 ou raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso daqui é cancela, cancela. Vai ficar 2 vezes 3. Ué, 2 vezes 3, 6. Olha que altura bonitinha. Então, o nosso BE aqui em cima é o 6, tirando 2. O BE também mede 4. Mesmo tamanho do segmento. Ok? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.